Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Núcleo de Formação do Brasil Paralelo. Hoje é a última aula deste ano, de 2018, e nós começamos esse projeto justamente para ter a oportunidade de algumas aulas ao vivo e com continuidade de formação aqui dentro do espaço do Brasil Paralelo. E tem sido um sucesso. Hoje é a 20ª aula, foram mais de 2.000 alunos nesse curto período de menos de um semestre que nos acompanham online e presencialmente aqui conosco. E a presença da última aula do ano é aquele professor que também foi o primeiro professor que inaugurou o projeto aqui conosco, que é o professor Ricardo Gomes. Bem-vindo aqui ao Brasil Paralelo mais uma vez, sempre presente conosco, sempre nosso parceiro. E hoje vai falar sobre patrimonialismo, correto? Um pouco, é. Então nós voltamos dia 8 de janeiro, porque uma semana antes será feriado. E espero que todos vocês acompanhem a gente ano que vem também. O projeto vai crescer, nós temos algumas novidades e vai vir bem reformulado. Logo, logo receberão notícias. Muito obrigado e fiquem agora com o professor Ricardo Gomes. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado, boa noite. Não preciso desse, né? Eu tô com... Então, o pessoal avisa, faz sinal se der para ouvir bem. Boa noite a todos, obrigado de novo do Brasil Paralelo pela oportunidade de estar aqui, da gente voltar a falar. Essa é, na verdade, uma aula que poderia ter acontecido lá depois das 3 iniciais que nós fizemos, como um fechamento, mas, de certa forma, quis o destino que nós a tivéssemos no fim do ano, como um fechamento também desse primeiro ano do Núcleo de Formação, que, aliás, é um projeto que está se renovando para o ano que vem, que traz novos temas, novas pessoas falando e que vai ser, eu tenho certeza, mais um passo nessa caminhada do Brasil Paralelo de ajudar a reconstruir um pouco da alta cultura no Brasil, vamos dizer assim, mas de iluminar o caminho para o futuro do Brasil, a gente que vive momentos de grande interrogação sobre o futuro do país, o que ao mesmo tempo que levanta as preocupações que nós sempre temos, também nos enche de esperança, e fim do ano é isso, é época de esperança. Então, boa noite a todos que estão assistindo em casa, ao vivo ou gravado, boa noite a todos que estão aqui presencialmente. Nós começamos essas 4 aulas lá no começo, e ela foi numa viagem por 3 países. Nós começamos falando da Inglaterra, falando da origem do Estado moderno, como nós o temos hoje, falando do princípio fundamental da Inglaterra de constrição do Estado, do governo limitado e da luta na história inglesa para limitar o poder do Estado. Depois nós falamos nos Estados Unidos e na Revolução Americana, na contribuição que foi o constitucionalismo. E naquele momento histórico único, fundador do país, Estados Unidos da América, onde os Founding Fathers se reuniram e criaram ali uma autoridade fundadora, um momento que marcou para sempre a história dos Estados Unidos. E depois nós falamos da Revolução Francesa e da fantasia racionalista de tentar desenhar um país do zero, apagando o seu passado, uma revolução absolutamente diferente daquela Revolução Americana que colheu os frutos da tradição inglesa. Então aqui tem uma revolução que rompeu com o passado e aqui uma revolução que soube colher aquilo que os ingleses construíram por tanto tempo, e era a frase que eu usei, que os Founding Fathers usavam, fizeram uma revolução pelos rights of the Englishman, pelos direitos dos ingleses, pela manutenção dos direitos dos ingleses, o que sempre pareceu paradoxal, uma revolução contra um país pelo direito de ser membro pleno, herdeiro de uma tradição jurídica de um país. E o que nós falamos era que acabaríamos essa série falando de um 4º país, esse nosso amado e querido Brasil, que é, para mim, eu confesso, o tema mais difícil dos 4. Porque é fácil olhar em linhas gerais e interpretar
uma história distante e longínqua de um país que nós conhecemos superficialmente e do qual nós pegamos os principais traços, porque à distância se vê os grandes traços. Falar sobre o Brasil, onde nós vivemos, é muito mais difícil, porque nós vivemos aqui as pequenas coisas do dia a dia. E talvez não seja tão evidente para nós os grandes traços do Brasil. Mas eu quero propor uma coisa, eu quero propor um exercício, quase que por contraste. O americano pensa muito, vive muito a pergunta de what it means to be an American. O que significa ser um americano. Eu derrubei a caneta, por isso que eu estou olhando para trás aqui. Tá. Vou pedir uma ajuda, obrigado. O que significa ser brasileiro? Qual é o traço brasileiro, histórico, da nossa formação política? O que é que dá a linha? Se a Inglaterra tem uma linha de limitação do poder do Estado, os Estados Unidos têm uma linha de manutenção. Obrigado, Micael. Já comecei fazendo estripulia, vou botar aqui. Tem uma linha de preservação daquele momento do surgimento do país. A França teve uma linha diferente de ruptura e de racionalismo. Qual é a linha? O que desenha o Brasil? E eu quero fazer isso em homenagem ao professor Roberto da Mata, que fez isso, eu o assisti fazê-lo em 2002, se não me engano. Foi um exercício que marcou a minha mente, eu queria replicar agora com vocês, para daqui a gente arrancar numa interpretação do Brasil. E eu quero fazer isso por contraste. Então, se puder, Micaela, distribuir e quiser colocar lá, eu quero fazer por contraste o seguinte. Eu quero comparar duas músicas, as duas, uma de 1939 no Brasil e uma de 1942 nos Estados Unidos, que falam sobre o país e que ficaram conhecidas, famosas e louvadas por serem música símbolo do país. E eu quero fazer uma comparação porque, de certa forma, elas guardam o imaginário social e a forma como o país se enxerga. Estou traduzindo aqui que o sucesso da música decorre de uma identificação do público com a música. Então eu quero propor, vamos ouvir, espero que o pessoal de casa esteja já na tela. Eu vou parando estrofe por estrofe. Essa é uma versão do Old Blue Eyes, de Frank Sinatra. Essa música é de 1941. Ela estreou no musical da Broadway em 42. Em 1945, tem um filme com esse mesmo nome, The House I Live In, A Casa em que Vivo. Vai lá, solta a voz do Frank aí, porque eu não vou me arriscar a cantar isso aqui. Here's a song about a place we call home. Primeiro é sempre bom ouvir o Frank Sinatra, né?
Segundo, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. A pergunta é: o que é América para mim? Eu fiz uma tradução livre aqui. Tem um termo depois que eu vou explicar para quem está nos assistindo de fora do Rio Grande do Sul. Mas o que é América para mim? Um nome, um mapa ou uma bandeira que eu vejo? Primeiro, o nome América, nós sabemos, mal batizado o continente. Cristóvão Colombo descobriu as ilhas do Caribe, nunca conseguiu se desvencilhar da ilha de La Espanhola, Santo Domingo. Foi um péssimo administrador em Santo Domingo, teve problemas com a coroa, teve que voltar. E enquanto isso, Américo Vespuccio continuou explorando o Mar Caribe e descobriu o continente americano, que as navegações exploratórias de Colombo não tinham apiado, descido e entrado no continente. E por isso, já no século XVI, os primeiros mapas mostrando o continente o batizaram com o nome de América. E é curioso que os Estados Unidos, o nome América, para eles eram os ingleses da América. E existia o termo fazer América, to make America, que era ao mesmo tempo a aventura de sair da Europa para fazer a vida fora, fazer América. Nos Estados Unidos, depois, no século XIX, tem a expressão de fazer uma Califórnia, que era a invasão do Oeste, a aventura de tomar o Oeste, mais ou menos no mesmo sentido que tinha fazer a América, essa viagem para a América. Mas também fazer a América no sentido de construir a América, make America. Então, o nome América já transmite alguma coisa. Um nome, um mapa ou uma bandeira que eu vejo? O mapa, a identificação de um país como o seu mapa é algo relativamente moderno na história do mundo. Isso é típico do Estado moderno. No Estado medieval feudal, os territórios acompanhavam o casamento do rei. A Aquitânia, por exemplo, foi francesa, foi inglesa, e a guerra tomava e levava, e o sujeito não identificava, não havia uma identificação da nacionalidade com o mapa. Isso é relativamente moderno. Tá? Já fruto do Estado moderno, que é o Estado americano quando nasce, né? O mapa. Or a flag, I see, ou a bandeira. O americano tem essa mitologia da bandeira. A bandeira americana dá origem ao hino americano. Quando na guerra de 1812, os ingleses invadem de novo os Estados Unidos e bombardeiam o forte, acho que Baltimore, e durante a noite havia uma bandeira americana tremulando, e um poeta num barco, Francis Scott Key, observa, já contei essa história na aula da Revolução Americana, e escreve o hino. A bandeira americana que tu vê nas casas caminhando nos Estados Unidos, nas lojas, as bandeiras penduradas para fora, é parte da consciência de ser americano. Um nome, um mapa ou uma bandeira que eu vejo. Uma certa palavra, segue a música, democracy. A visão que o americano tem do seu país é uma visão profundamente relacionada com o regime democrático. O que é ser América? Democracia. Em uma palavra, a certain word, democracy. Todos os conceitos políticos, a percepção do americano, da sua existência nos Estados Unidos, é uma percepção também política, da organização política do seu país. Que mais? The house I live in, a casa em que eu vivo. A plot of earth, eu disse, um pedaço de chão da street. O espaço físico. A minha casa, o chão, a rua, o espaço físico da América. A imagem de quem abre a porta de casa e olha. The grocer and the boy. Grocer é uma mercearia, né? A tradução ideal seria merceeiro. Eu acho uma palavra horrível, nunca ouvi ninguém usar isso. Eu traduzi para gauchês. O bolicheiro. And the butcher, o açougueiro. And the people that I mean. As profissões.
A percepção de que a profissão te coloca no mundo. O que é ser um americano? Eu sou um açougueiro. Eu sou a leitura das profissões como parte do ideário de ter um trabalho. É parte da visão de ser americano. As pessoas que eu encontro, the children in the playground, the faces that I see, as crianças no playground, a rua, as pessoas que eu encontro têm uma sensação de espaço público, uma percepção da rua, da convivência, todas as raças e religiões. Isso é a América para mim. A pluralidade, as diferenças, convivendo no espaço público. Isso é um conceito extremamente moderno, do Estado moderno, e profundamente relacionado com a visão que o americano tem da América, verdade ou não. A América tinha a ideia do melting pot, um caldeirão onde tudo se derrete e vira a mesma coisa. Manja sopa de legumes liquidificada. Mas nunca foi um melting pot, é mais uma sopa de legumes sem liquidificar. Eu espero que todos entendam isso. Que todos os legumes estão ali convivendo, mas não se misturam numa coisa só. É a Chinatown, a Little Italy, a Little Brasil, a Little Korea, todas as culturas estão ali. Estavam os irlandeses, com a grande fome de 1840, invadiram a costa leste americana. Estão lá os irlandeses, estão lá os italianos, all races and religions, sem uma fusão, mas estão lá. Isso faz parte do ideário americano, da forma como os Estados Unidos se veem. Estou falando do início dos anos 40. Vai. Aqui depois vamos ver as outras duas uma tacada só. Isso aqui diz tanto. O lugar em que eu trabalho, o trabalhador ao meu lado, a pequena cidade onde o meu povo viveu e morreu. Que é uma tradução da história onde o meu povo viveu e morreu. A marca histórica. Quem caminha em Washington, caminha num mall de monumentos à história dos Estados Unidos, inclusive as guerras que foram lutadas, onde o meu povo viveu e morreu. O americano se sente um herdeiro das lutas do seu povo. Seja ou não, estou falando de sentimento. Tá? Esse conceito de estar num lugar que foi construído para mim por gerações que passaram. A cidade, a pequena cidade onde o meu povo viveu e morreu. O aperto de mão, o olá, né? Howdy. Howdy é a contração de how do you do? Como está você? Eu traduzi como olá, porque a gente não teria uma tradução para isso. O olá e o aperto de mão, and the air of feeling free. O ar de se sentir livre. E o direito, the right to speak my mind out. Isso é tão gráfico, né? Dizer o que eu penso, speak my mind out. Jogar minha mente para fora, através da fala. Speak my mind out. Dizer o que eu tenho na cabeça. A liberdade de expressão da primeira emenda dos Estados Unidos da América. A liberdade de expressão. Perdão, da segunda emenda. Liberdade de expressão. Dizer o que eu penso.
Isso é constitutivo do conceito de ser americano na visão, estou falando, início dos anos 40. Percebe que é um direito constitucional que está na origem também do Estado americano, das emendas constitucionais, da forma como o americano protege o seu direito de liberdade de expressão no espaço público e no espaço político. Como isso faz parte da visão de o que é ser americano. Agora vamos até o fim da música. As coisas que eu vejo sobre mim, as coisas pequenas e as grandes, a pequena banca de revista e a casa com 1 quilômetro a mile tall, os arranha-céus. Esse senso de que a diferença faz parte da América. O pequeno negócio e o arranha-céu. Faz tudo parte da América. O casamento no pátio da igreja, de novo o espaço público, a convivência da família, a risada, as lágrimas, os sentimentos, o tão humano, né? E o sonho que tem crescido, o Frank Sinatra conta por quase 200 anos, o original era 150 anos, o sonho americano. O sonho que tem crescido desde a Revolução Americana até a geração atual. Parte do sonho americano de fazer a América. A cidade em que eu vivo, a rua, a casa, o quarto, de novo espaço físico, né? Coisas construídas, a rua, a casa, o quarto, de volta para dentro. O pavimento da cidade é um jardim em flor, esse contraste de natureza e urbanismo. A igreja, instituições sociais. A igreja, a escola, o clube, os milhões de luzes que eu vejo, mas especialmente as pessoas. Isso é América para mim. É uma visão. Por que essa música virou sucesso? Porque as pessoas enxergavam na música refletida a sua visão daquilo que era bom em ser americano. Não é um tratado de sociologia, é um dado cultural. Vamos para outra? Eu quero comparar isso com a música símbolo do Brasil, uma música que foi votada como a melhor já feita no Brasil. Ela é de 1939, mais ou menos a mesma época, e ela fala sobre
virou um sucesso também, e os brasileiros, por que virou um sucesso? A minha tese, porque identificaram nela aquilo que é bom em ser brasileiro. Ela representa o Brasil, pode soltar. É Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, 1939. Vamos parar no fim da primeira estrofe. Essa versão é de Gilberto Gil. Não, perdão, de João Gilberto. Eu jamais tocaria uma música. Sentiram alguma... Primeiro, eu duvido um brasileiro que não reconheça esse som e que não se sinta envolvido nesta música. Nós ouvimos isso milhares de vezes. Isso é, talvez para o brasileiro que está fora do Brasil, é um convite para... a gente se vê nessa música. Talvez a gente não preste atenção na letra, mas vamos lá. Brasil, meu Brasil brasileiro. Tudo uma invocação. Meu mulato insoneiro. O que é insoneiro? Do Michaelis. Insoneiro. Que ou aquele que é dissimulado, enganoso ou manhoso, enredador, sonso. O mulato dissimulado, a malandragem pura. Meu mulato insoneiro. Vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá. É isso. É o samba. Bamboleio que faz gingar. Quem é que disse? O brasileiro que disse que o melhor movimento feminino é o das cadeiras. Isso está na música inteira. Olha só. O Brasil do meu amor. Isso é o meu amor, é o sentimento que eu tenho pela pátria e acabou. Por quê? Porque é o Brasil que eu amo. Terra de Nosso Senhor. Deus é brasileiro. E está tudo bem. Não precisa trabalhar. Não precisamos das profissões, não precisamos do espaço público. Deus é brasileiro. Isso é tão da essência do país. Abre a cortina do passado. Bom, então nós vamos falar da história do Brasil, né? Que nós somos herdeiros dessa história. Abre a cortina do passado e aí tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Abre, bota lá. Não é para tirar. O que é a congada? Wikipedia. Um folguedo folclórico religioso de formação afro-brasileira em que se destacam as tradições históricas, usos e costumes de Angola e do Congo, com influências ibéricas em relação à religiosidade. Segundo Câmara Cascudo, a dança lembra a coroação do rei do Congo e da rainha Ginga de Angola, com a presença da corte e seus vassalos. É um ato que reúne elementos temáticos africanos e ibéricos, cuja difusão vem do século XVII. Isso aqui é brasileiro até não poder mais. A mistura africana e ibérica, a mestiçagem, aqui sim um melting pot, aqui sim uma miscigenação racial e essa fusão religiosa e cultural. Isso é Brasil. O rei Congo no congado é Brasil ao quadrado. Canta de novo o trovador a merencória, que sofre de melancolia, melancólica, a luz da lua. Toda a canção do seu amor. O trovador cantando para a lua. Vê que é um espaço público pobre, natural. É a lua e o cara cantando para a lua. Quero ver, e aqui há essa dona caminhando. Porque é isso que é ser brasileiro.
Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Isso é tão brasileiro. E é tão salva a parte do Congado que para mim tem uma interpretação um pouco mais de Brasil histórico, sociológico, é tão pobre. Mas a que eu lembro sempre é a próxima. Esse coqueiro que dá coco, eu não sei o que mais daria. E eu sempre que eu vejo alguma coisa errada no Brasil, o guarda pedindo dinheiro, o cara estacionando 5 minutinhos na vaga de deficiente, 5 minutinhos, é esse verso que me vem na cabeça. Ah, esse coqueiro que dá coco, aonde amarro a minha rede. Olha, o que é isso? Onde eu amarro a minha rede nas noites claras de luar. O coqueiro dá o coco. O que me resta fazer? Estender a rede e curtir o luar. É uma ode à preguiça, à inação, à vadiagem, à contemplação, ao não trabalho. Não é só o coqueiro que dá coco, as fontes murmurantes estão aí onde eu mato a minha sede. E onde a lua vem brincar, tão bonito que é. E o Brasil é lindo e trigueiro, dá o trigo também. Dá tudo no Brasil. É o meu Brasil brasileiro. O que me sobra fazer? É terra de samba e pandeiro. A visão que o brasileiro tem do Brasil, de novo, 1940, é a visão desse país que tudo dá. É a terra de Nosso Senhor. Vamos curtir, vamos aproveitar. Não é uma visão, não tem aqui um elemento sobre a formação política do país, sobre o papel do indivíduo na formação política do país, sobre qualquer construção humana do visual urbano, é a natureza e o homem na sua contemplação. Termina, essa também não dá para perder, vai. O samba que dá para o mundo se admirar. O que eu quero? É óbvio, estou tomando emprestado do Roberto da Mata essa provocação para dizer o seguinte. O povo brasileiro talvez não tenha adquirido ao longo da sua história ou seguramente, eu vou me arriscar, não adquiriu a sua consciência de ser brasileiro a partir da formação política do país ou da história do país. A nossa identidade de brasileiros, da cultura rasa, da visão do homem comum, a identidade do brasileiro é a natureza que eu tenho do lado de fora da minha porta e por isso esse Brasil rural é tão diferente do Brasil urbano que cresceu nos últimos anos, mas que era minoritário. A relação do homem com a natureza, com o seu carinho pela sua terra e com os seus momentos de lazer e de música e a musicalidade e um pouco dessa religiosidade africano-católica. O Brasil é um país católico onde todo mundo pula 7 ondinhas e faz oferenda para Iemanjá. Esse é o Brasil. Como isso se constitui em um Estado político,
qual é o traço da nossa história. Onde o Brasil está em relação a que é a história da inconstitucional da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França. O que nos faz brasileiros? Se todo mundo sair daqui com uma resposta que eu não vou dar, eu estou satisfeito na noite de hoje. Qual é o resultado disso aqui? Vamos falar um pouco agora da nossa história política, de como esse povo que não tem no seu sentir de brasileiro um projeto político para o país, em comparação com o que eu quis mostrar, que o americano tem pré-setado na visão de ser americano uma organização do Estado, um fim para o Estado, o sonho que tem crescido. Não é só como o Estado funciona, a certain word democracy, mas é também o seu aspecto teleológico, para que ele serve? Para fazer crescer o sonho que vem crescendo, de fazer a América. Então, o que é ser brasileiro? Eu fui buscar isso e quero provocar isso. Um pouco na história da nossa colonização, mas nas diferentes organizações políticas que nós construímos no país. Que Estado resultou no Brasil? O que é a nossa tradição constitucional? Vamos olhar isso. Esse é um convite para agora um mergulho histórico nas constituições brasileiras. Nascemos como colônia de Portugal, importando de lá um rei que em 1808 foge de Napoleão, e todo mundo lê o livro, 1808, chega ao Brasil, dizemos muitos, e eu repito, o Estado antes do povo, o Estado antes da sociedade. Chegou o rei com toda a corte antes de o Brasil ter uma sociedade pujante. Embora, e o Caldeira fala muito isso, na história do Brasil com empreendedores. Aliás, um livro, já anota para a bibliografia, a história do Brasil com empreendedores, porque normalmente a história do Brasil é contada sem empreendedores. Ele tem esse livro espetacular e mostra que a economia da colônia já era uma economia pujante em 1808, quando chega a família real. Inclusive, quando da independência, a economia do Brasil era muito maior do que a economia de Portugal. Então, na chegada da família real, a economia da colônia já era maior do que a economia da metrópole. Mas nos fazemos independentes sem uma guerra, sem o mito fundacional que tiveram os americanos e os franceses. E os vários mitos fundacionais que tiveram os ingleses. Os ingleses tiveram a Magna Carta, tiveram a Revolução Gloriosa de 1688. A Revolução Americana nos Estados Unidos e a Revolução Francesa na França são mitos fundacionais, momentos para o qual o país se volta quando há uma crise. Guerras civis importantes. O Brasil nasce sem uma guerra. O rei de Portugal sobe no navio, volta, Dom Pedro I diz, olha, né, vocês conhecem a história, às margens do Ipiranga ouviu-se o heróico brado retumbante, independência ou morte, e o Brasil se fez naquele contexto independente de Portugal, e em 1824, 2 anos depois, é promulgada a primeira Constituição brasileira, a chamada Constituição do Império. A Constituição que inaugurou os Estados Unidos do Brasil. Aliás, perdão, o Império do Brasil. A Constituição de Dom Pedro I, outorgada por Dom Pedro I, embora ela tenha sido votada em algumas assembleias locais, câmaras municipais, a verdade é que foi uma Constituição outorgada por Dom Pedro I. Constituição de 1824, que começa. Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos a todos saber, os nossos súditos,
que, tendo nos requerido os povos deste império juntos em câmaras, como se houvesse um chamamento para o rei, para o imperador fazer a Constituição, que nós, quanto antes jurássemos e fizéssemos jurar o projeto de Constituição, blá, blá, juramos o sobredito projeto para observarmos e fazer observar como Constituição que d'ora em diante fica sendo deste império, que é do teor seguinte. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Olha como não tem a forma que a gente acostumou na de 88 e que eu vou falar logo em seguida, na primeira da República. A República Federativa do Brasil é a união indissolúvel dos estados e dos municípios. Aqui não é a união dos estados. Ela é verdadeira, os estados tinham pouquíssima autonomia. É a associação política dos cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente que não admite com outra qualquer laço de união, federação que se oponha à sua independência. Não admite nenhum laço com qualquer outra que se oponha à sua independência. Ela é um tom um pouco arrogante com relação a Portugal, mas ela é uma constituição contra também a herança portuguesa. Herdeira direta da herança portuguesa. Por quê? Porque a monarquia que nós instituímos no Brasil era filha da monarquia portuguesa, que não sofreu as restrições ao poder do imperador que sofreu a monarquia inglesa. E isso é fundamental entender. O momento da declaração de independência do Brasil, as monarquias ibéricas, tanto a portuguesa quanto a espanhola, são monarquias com um grau de limitação do poder do rei muito menor do que da Inglaterra. Estou falando da dinastia os Habsburgo já tinham caído na Espanha, a Casa de Bourbon e os Bragança, o Orleans e Bragança em Portugal. Era uma constituição que tinha 4 poderes, a Constituição do Império. E nisso ela era tão monárquica. O executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador do imperador. O desenho parece simples, só que não se engane, a concentração de poder no imperador da Constituição do Império do Brasil não é o poder moderador que exerce hoje o rei da Inglaterra ou o rei da Espanha. Não é. Aqui nós estamos falando de um grau de controle muito maior. Não só porque ele sancionava os projetos de lei do Legislativo, como o presidente sanciona até hoje, mas porque ele era o próprio chefe do Poder Executivo. Ele era o Poder Executivo. O Brasil não teve a figura a separação entre o Poder Moderador e o Executivo, a separação entre chefe de Estado e chefe de governo. É um parlamentarismo de pé quebrado. O Brasil não teve um parlamentarismo pleno como o inglês. Nós não tínhamos um primeiro-ministro, nós tivemos, a partir de 1847, o presidente do Conselho de Ministros. Uma figura que refletia o papel de um primeiro-ministro, mas que, na verdade, não era o chefe do governo. Era o primus inter pares, era o primeiro entre os ministros, mas não era ele o chefe de governo. O chefe de governo era o imperador, que podia, por exemplo, suspender juízes. Então ele tinha a sanção dos projetos do Legislativo, e tinha uma coisa que eu achava legal, que era, vinha o projeto do Legislativo, ele podia sancionar, podia vetar, ou podia esperar. Vou esperar, deixa passar. Ele podia ficar 1 ano pensando, que é uma forma de vetar sem vetar. Vou esperar um pouco. Chefe do Executivo, poder de veto sobre as leis do Legislativo, suspensão dos juízes que o desagradassem, é bastante poder
para um poder que deveria ser apenas moderador e moderar os conflitos entre os poderes. Certo? Então, eu sei que virão críticas de alguns monarquistas que nos assistem, mas a verdade é, não idealizemos pelo menos o primeiro império. Dom Pedro I e a Constituição de 1891, que foi modernizada até com a criação do presidente do Conselho em 1847, e que o Brasil teve mudanças constitucionais no Segundo Império, embora não profundas mudanças na Constituição de 1891. Isto aqui nunca foi constitucional no texto constitucional. Passou a ser uma prática, nomeado pelo imperador, mas não era texto constitucional. Apenas para constar, a religião católica era a religião oficial do país até 1891. Combina com essa percepção de o que é ser brasileiro, dessa mistura ibérico-africana? Não combina. E não é estranho que já no começo o brasileiro não se veja refletido na sua constituição política. Ser brasileiro não tem muito a ver com isso aqui. Ser brasileiro é outra coisa. Tá? Todos sabemos, em 1889, 10 minutos para o intervalo, em 1889, vou parar aqui, vem a proclamação da República num golpe militar. Em 1891, a nova República se organiza em Constituição. E nós vamos falar dela na volta do intervalo de 20 minutos que faremos agora. Isso? São 10 para as 9 e nós voltaremos às 9h10. Pause.